Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Denison aqui na área. Vamos começar a nossa primeira aula prática um pouquinho sobre o AutoCAD aplicado ao georreferenciamento. Bom, na aula anterior eu mostrei mais ou menos para vocês um pouco da interface do programa e agora a gente vai estar fazendo a nossa primeira atividade em si, tá bom? Então vamos fazer juntos. Vocês têm um drive do curso aí dentro e esse drive do curso vai direcionar vocês a essas 4 pastas. Eu vou clicar aqui nesse modelo de layout e vou estar baixando esse modelo de layout. Tá? A primeira coisa que eu vou fazer é isso. Quando eu baixar esse modelo de layout, recomendo que vocês já coloquem isso dentro de uma pasta. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui na minha área de trabalho e vou criar uma pasta na minha área de trabalho chamada AutoCAD. Tá? Então, tudo que eu for criando, eu vou colocando aqui dentro. Vou colocar o meu layout aqui dentro e vou estar abrindo esse meu layout, tá? Que ele vai abrir para mim dessa forma. Então aqui eu tenho um layout A3, eu tenho um layout A4 pronto, né? E tenho um modelo, certo? Lembrando que nesse modelo aqui, ó, tem gente que gosta de trabalhar com grid e tem gente que não gosta de trabalhar com grid, tá? Então, ó, habilita e desabilita aqui, tá? Vou deixar meu grid aqui normalmente. Então, beleza. Então aqui, ó, lembrando para vocês alguns comandinhos aqui, ó. Se vocês verem aqui, ó, barra de rolagem do mouse, cima e embaixo é zoom. Pressionando a barra de rolagem, vocês podem mover, tá? Então, vou voltar para cá. Bom, aqui no nosso Drive também, a gente tem 2 programas aqui, tá? Então, tem a pasta aqui de programas que tem o nosso AutoCAD, tá zipado, podem baixar, instalar normalmente. Lembrando que vocês vão precisar do serial, então, é aquela primeira aula que eu passei para vocês que está no nosso canal do YouTube, que mostra para vocês como vocês fazem o cadastro, entendeu? Lá dentro para vocês terem acesso a essa chave. Bom, aqui em programas vocês têm o TrickMake Pro. Eu vou explicar uma coisa bem importante aqui. Vocês vão instalar o TrickMake Pro, normalmente vão baixar a pasta, instalar normalmente, tá? Aqui o setup. E depois de vocês instalarem, tá? Existem 2 arquivinhos chamados reset, tá? Isso aqui é muito importante. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou baixar aqui a pasta do TrickMake Pro, normal, fazendo downloads. Ele vai abrir, vai tipo zipar o arquivo e vai me baixar zipado. Eu vou mostrar para vocês. Aqui eu tenho o TrickMake Free e o TrickMake Pro, tá? O Google Earth Pro. Vocês vão baixar e também vão instalar os 2 programas, tá bom? Então, ou seja, vou esperar que vai demorar bastante, eu vou cancelar. Quando vocês baixarem a pasta, vocês vão dizipar a pasta e vão instalar normalmente o setup, prosseguir, prosseguir infinitamente. Mas esses 2 arquivos chamados reset, vocês colocam na área de trabalho de vocês, mais ou menos igual o meu, tá? Que ele vai, tipo assim, ser o craque de vocês, ou seja, o programa do TrickMake Pro vocês vão usar durante 30 vezes, não é 30 dias igual outros programas, são 30 usos. Quando terminar os 30 usos, ele não vai permitir que vocês executem o programa, então vocês vão ter que resetar o programa. Então é só vir nessa chave, clicar nela e resetar, digamos, e automaticamente ela volta para os 30 usos, tá? Bem simples, demais é só pesquisar. O que eu vou fazer agora? Vamos começar então a trabalhar com esses 3 programas ao mesmo tempo para a gente fazer uma planta topográfica de uma propriedade que vocês têm interesse. Então, o que acontece? O primeiro programa que eu vou abrir aqui vai ser o Google Earth, tá? Então, eu vou procurar aqui meu Google Earth para vocês e vou estar abrindo para mostrar para vocês como é que vocês vão extrair informação. Certo? Então, olha, eu vim aqui no meu pesquisar, tal, instalei o programa. Então, é só abrir aqui o Google Earth Pro. Google Earth Pro aberto, eu vou explicar para vocês algumas coisinhas, tá? Vocês podem estar fazendo pesquisa direto ou manualmente. O que seria manualmente? Você vem aqui na barra de rolagem do mouse, para cima e para baixo, você dá zoom, e aqui é diferente. Você tem que pressionar o botão esquerdo do mouse para você estar movendo aqui a interface, para você ficar dando zoom aonde você quiser. Então, aqui que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, vou escrever aqui Paragominas, tá? Então, vou escrever aqui o município que eu resido. Então aqui, ó, Paragominas, eu vou pesquisar. Ele automaticamente vai fazer uma pesquisa e vai me dar a direção de Paragominas, ou seja, o centro da cidade. Se você tivesse uma rua, o procedimento seria o mesmo, tá? Então aqui eu vou fazer, hipoteticamente, eu vou escolher um local para fazer um serviço. Vocês podem estar fazendo a mesma coisa em outro lugar, não há problema, tá bom? Então olha lá. Aqui dentro do próprio Google Earth, tá? Você pode estar criando um arquivo de pontos e um arquivo de polígono ou de linhas. Aqui o que eu vou fazer? Eu vou criar um arquivo de polígono, tá? E vou transferir para mim trabalhar no AutoCAD.
como é que eu vou fazer isso? Então, vou pegar esse terreno como referência, tá? Bem aqui, nesse marcadorzinho aqui, ó, é coordenada. Então, você pode estar pressionando o botão esquerdo e levando para o ponto, como se você estivesse em campo coletando os pontos, normal, tá? Não é o caso que eu quero, mas você poderia também fazer da mesma forma, se você quisesse uma coordenada. A gente vai ter uma aula teórica sobre coordenadas, então é importante você saber que essa coordenada aqui é uma coordenada geográfica. Então, o AutoCAD trabalha em metros, então tem que converter isso para metros. Então, automaticamente, eu vim aqui em ferramentas, opções, e vou marcar aqui dentro o universal transversal de mercado, que é UTM, é um sistema, tá, de coordenadas. Então, eu vou dar um OK. Beleza? Então, se eu vim aqui no marcador, já mudou para metros, então a informação já está mais adequada. Então, eu vou usar esse comando aqui, ó, de retângulo. Então, eu vou clicar aqui em adicionar o retângulo, tá? E aqui dentro, você pode estar vindo desenhar. Recomendo que faça um clique por vez. Então, por exemplo, aqui. Vou supor que eu vou pegar o eixo aqui, ó, tá, da rua, bonitinho aqui, ó, bem no cantinho. E eu vou estar apertando um ponto por vez. Então, olha, na barra de rolagem do mouse para cima e para baixo, você vai dando zoom. Eu vou clicando aqui onde eu acho que é. Se você tivesse as coordenadas do ponto, você poderia fazer o polígono em cima das coordenadas do ponto também. Então pronto, peguei aqui o ponto. Se eu quiser vir aqui, olha, estilo e cor, eu posso colocar aqui em circunscrito, que ele vai deixar vazado. E se você, por exemplo, quiser fazer algum ajuste, é só vir aqui, ó, trazer o mouse aqui para cima do ponto, pressionar o botão esquerdo do mouse, você pode estar, digamos, ajustando para colocar no ponto que realmente é a origem correta, tá? Para você não ter problemas lá na frente. Certo? Então, pronto. Então, aqui é uma forma de fazer. Aqui é bem interessante que o Google Earth Pro já permite que você já tenha uma medida. Então, aqui você pode calcular o perímetro em metros, tá? E a área também, tanto em hectares, se você quiser, também quanto em metros quadrados, tá bom? Então, já é uma forma de você já obter dado de área aqui dentro. Então, eu vou dar um nome aqui para esse polígono, vou chamar de área de serviço. Tá? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês o programa que eu uso para, digamos, mandar lá para o AutoCAD, se eu quiser fazer uma planta técnica, que é o que a gente vai fazer. Eu venho aqui em área de serviço, botão direito do mouse, salvar lugar como, e eu vou procurar a minha pasta. Área de trabalho, AutoCAD, eu vou escrever uma nova pasta aqui chamada Produtos 1. Tá? Pasta Produtos 1, eu vou logar aqui dentro dela. E área de serviço 01, tá? Vai ser a nossa primeira aula que a gente vai fazer dessa forma, pegando dados do Google Earth. O tipo, KML. E eu vou salvar. Pronto, Google Earth, já terminei a minha parte nele. Agora, a gente vai usar o Trick Make Free, tá? Existem dois Trick Make que vocês instalaram, o Pro e o Free. O Free permite que eu use um dado, digamos, do próprio Google, do próprio Trick Make. Enquanto o Pro, na verdade, já não usa dados do Google Earth, tá bom? Então, ou seja, aqui eu preciso para converter dados do Google Earth e aqui eu preciso para pegar esse dado do Trick Make Free e converter para AutoCAD em si, tá bom? Certo? Então, olha lá. Então, eu vou abrir aqui o meu Trick Make Free. É o primeiro que eu vou usar. E o que eu vou fazer? Eu vou buscar aquele arquivo KML que eu acabei de salvar na minha pasta. Então, eu venho aqui na pasta, eu vou buscar o meu arquivo, tá? Então, eu venho aqui na área de trabalho, AutoCAD, produtos 1, não apareceu nada, então eu venho bem aqui e altero isso para KML, aí apareceu, aí eu clico em abrir. Pronto, já abriu direto, só que percebe que ele abriu com coordenada geográfica. O TrickMake tem essa vantagem, que você também pode pegar um arquivo do próprio TrickMake e jogar para o Google Earth. Só que o TrickMake Free não calcula a área. Então, digamos, é um problema. Tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu venho aqui em arquivo e vou salvar arquivo como normal. Então, eu venho aqui na minha área de trabalho, AutoCAD, formato GTM, que é o formato do TrickMake, e vou salvar ele em TrickMake. Vou fechar. E agora, eu vou abrir o TrickMake Pro. Tá? Que agora eu vou, digamos, fazer essa conversão para o AutoCAD. Então aqui, olha, eu venho em arquivo, tá? Abrir arquivo normal, aqui já está a área de serviço 1, já abriu na última pasta, abriu o mesmo arquivo. E agora o que eu vou fazer? Eu venho em arquivo, salvar arquivo como, e aqui está a minha área de serviço, eu vou alterar essa informação para DXF, que é do AutoCAD. Então eu posso deixar o mesmo nome, sem problema nenhum. Quando eu clicar em salvar, prestem atenção, fundamental, marque retangular. Então, retangular, que é o UTM, que eu vou usar, coordenadas métricas, para usar no AutoCAD. Eu vou dar um OK,
posso fechar isso aqui, fechou? Então, automaticamente o TrickMake serviu apenas para servir como um programa de transição. Bom, então eu vou abrir agora aqui meu AutoCAD, tá? Já tinha aberto aqui nosso AutoCAD, nosso layout está aberto, e eu vou buscar esse arquivo. Então, olha o que eu vou fazer, prestem atenção. Aqui já é um caqueado um pouco diferente. Eu vou clicar nessa pasta de abrir, eu vou buscar na minha área de trabalho o AutoCAD Produtos 1. Então, se por exemplo, se eu não estiver aparecendo, porque ele pode estar assim, ó, DWG, então você altera isso para DXF que ele abre aqui, tá bom? Cliquei, abri. Só que geralmente ele abre com um novo arquivo. Agora, geralmente aqui a gente trabalha por linha de comando. O comando que eu vou fazer aqui chama-se Zoom Extend, tá? Ou Zoom to Layer para quem usa a parte de GIS. Então, o que você vai fazer no seu teclado aqui dentro? Você vai apertar Z, Enter, que é como se fosse de zoom. Olha, zoom. Apertei o Enter, tá? E bem aqui, percebe aqui embaixo, ele gera vários tipos de zoom, tá? Olha aqui, ó, RAW, Center, Dynamic Extents. Eu vou usar o E, então Z, Enter, então apertei, e agora eu vou apertar o meu E, Enter, tá? Então, ou seja, ele trouxe o meu desenho para o centro da tela. Então, meu desenho estava perdido e aqui agora ele está localizado. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse meu desenho aqui, eu vou selecionar e vou dar um Ctrl C nele, ou seja, eu vou fazer uma cópia dele, normal. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui para o nosso layout, tá? Que é um outro arquivo, então de certa forma eu vou combinar arquivos. E aqui eu vou executar uma linha de comando para me poder colar esse arquivo com coordenadas. Porque o tradicional seria você dar um Ctrl V, aí ele vai vir. Então, por exemplo, se eu apertar um Ctrl V, ele vem na ponta do lápis. Só que se você fizer isso, você perde as coordenadas do arquivo. Você não quer fazer isso, você quer as coordenadas reais da área. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou escrever essa linha de comando aqui. Parte aqui no do inglês para o português é como se fosse uma cola, entendeu? Só que eu vou clicar bem aqui, ó, nesse parte origem, tá? Então, ou seja, esse parte origem aqui dentro, se você traduzir para o português, se você estiver usando a língua portuguesa, ele vai, digamos, quando você apertar, ele vai colar esse arquivo aonde realmente ele é, onde ele está, geograficamente falando. Então, a mesma coisa que aconteceu que eu colei e sumiu. Então, eu venho aqui, olha, Z, Enter de zoom, Enter. Aí apareceu aqui no centro da tela. Barra de rolagem do mouse para cima e para baixo, zoom, pressiona a barra de rolagem, eu posso mover. Então, se você for perceber aqui, ó, tá? Nosso layout não tem nada ainda. Então, o que eu vou fazer? Eu vim aqui para o lado, né? Então, vou apertar aqui meu A4. Eu vou selecionar aqui, olha, o meu layout. Então, para fazer isso, mesmo esquema aqui, ó. Você vem bem aqui nesse canto, clica com o botão esquerdo do mouse. Só clicou uma vez. Traz o mouse sem precisar pressionar nada, tá? Só traz o mouse. Aí agora você vem bem aqui, clica. Ficou todo selecionado. Vamos executar o comando de mover para mover esse desenho para dentro da folha. Então, o que eu vou fazer? Vocês podem estar executando esse comando aqui de mover, que é o move, tá? Ou eu posso estar fazendo aqui pelo atalho, mas eu vou executar por aqui. Então, selecionei, move, cliquei. Aí é o seguinte, você tem que clicar na referência. Então, vou pegar nesse quadrado. Se caso esse quadrado esteja desabilitado para vocês, vocês vêm bem aqui, ó, com o botão direito do mouse aqui, tá? Aqui onde está meu mouse. Botão direito, objetos. E aqui em objetos, vocês vão habilitar o seguinte, o endpoint, o midpoint, o center, o node e depois o nearest. A gente vai usar depois. Então, por enquanto, só deixem habilitado esses aqui. E vou dar um OK. Então, para ele poder aparecer, digamos, lugares certinho para você poder pegar. Então, vou pegar esse canto, tá? Então, o que vai acontecer? No meu aqui, está habilitado a ferramenta orto. Percebe que ele está, digamos, indo só 90 graus, 180. Então, ou seja, está, digamos, travoso. Eu quero destravar. Para fazer isso, vocês podem digitar no teclado de vocês aí, né? Digitar. Vocês vão lá na barra superior do teclado e vão apertar F8. O F8 em particular vai desabilitar para vocês essa função. Como eu estou usando um outro programa, eu vou desabilitar aqui manualmente. Então, eu vou escrever aqui, orto. Tá? Então, quando apertei aqui meu orto, tá? Eu venho aqui orto off. Então, desliguei o orto. Então, eu vou selecionar agora, venho aqui no move, clico no cantinho, olha, tá solto.
Agora eu vou dar um zoom e nesse cantinho aqui eu vou clicar. Pronto, então automaticamente eu trouxe a minha folha para dentro do papel. Só que meu desenho não está aqui dentro. Então o que você vai fazer agora? Você vai vir aqui no desenho, vai dar 2 cliques no desenho, que automaticamente o desenho ficou, digamos, aberto, tá? No modelo. Você pode desenhar aqui dentro, teoricamente. E você vai trazer o desenho para o centro da tela. Como é que você vai fazer? Você vai apertar aquele mesmo comando que a gente fez ainda agora, que eu usei Enter, Enter. Pronto, o desenho veio para cá. Ah, mas esses grids aqui, professor, você pode vir bem aqui, apertar e desabilitar o grid. Onde está o modelo, você clica bem aqui que ele vai trocar para papel, paper. Tá? Então você pode dar zoom sem perder a escala. Depois a gente vai voltar para cá e fazer a escala. E agora, gente, o que a gente vai fazer? Vamos começar a fazer o projeto. Então eu vou voltar aqui no modelo. A primeira coisa que a gente aprendeu a fazer na outra aula que a gente estava discutindo eram criar as camadas. Então, vou começar a criar as camadas aqui. Ó. Propriedade do layer. Clicar aqui, ó, vou criar a primeira camada de poligonal. E aqui eu vou criar mais uma camada de texto. Mais uma camada de vértice. Certo? Então, pronto. Criei 3 camadas só por enquanto. Bem que cada camada você pode atribuir por enquanto só uma cor. Depois eu vou te explicar a questão de linha. Então, a vértice aqui eu vou botar uma cor vermelha. O texto eu vou deixar o branco e a poligonal aqui eu vou deixar azul. Pronto, troquei as cores. Então, eu vou fechar essa caixa aqui. Eu vou selecionar esse arquivo que ele está no layer TrickLog. Tá? Eu vou clicar nessa orelhinha e vamos colocar no layer de poligonal. Então, pronto. Um outro detalhe, percebe que esse arquivo aqui está, digamos, zipado, assim, está unido. Então, ele é um polígono. Se eu posso calcular na AutoCAD da seguinte forma. Bem aqui na aba principal, no Home, tá? Tem uma caixinha chamada Medir, Measure. Se eu clicar aqui nela, eu posso vir aqui em Área. Tá? Você pode estar fazendo assim, ó. Você pode estar clicando nos 4 cantos, tá? E automaticamente apertar o Enter, que ele vai te dar a área. Você já percebe que bem aqui embaixo já te dá uma prévia da área. Então, eu vou confirmar a área, olha lá. Então, quando ele me deu a área, se eu subir um pouco bem aqui, ó, ele já me dá a área e o perímetro do cálculo. Lembrando que essa área aqui ela está em metros quadrados, certo? É uma forma de fazer. Só que também existe uma outra forma de fazer esse mesmo cálculo. Se você clicar aqui no arquivo, ele é um arquivo único. Então, você pode usar um outro comando aqui. Ó. Eu vou apertar aqui o atalho da área, no inglês, lembrando, tá? Então, não sei se esse mesmo atalho vai funcionar no AutoCAD em português. Aperta A, Enter, comando de área. Aí, ou seja, como esse é um arquivo que está compactado, eu vou, digamos, fazer o cálculo nele da seguinte forma. Vou apertar agora também aqui, ó, Enter, um objeto. Se eu vim aqui em cima, ó, eu vou clicar em cima de qualquer lugar, tá? Não importa o lugar que você vai clicar. Então, eu vou clicar aqui. Ele também me deu a área e o perímetro aqui do desenho. Então, ou seja, eu não precisei estar clicando para cada canto. Só que esse comando OEnter não funciona se o arquivo estiver quebrado. Então, o que é quebrado? Se eu vim aqui no arquivo e clicar no meu poligonal, aqui, ó, no meu polígono, eu posso estar apertando aqui um atalho chamado explodir, que é o X Enter. Aí automaticamente explodiu as linhas. Mas vamos também aprender também aqui na nossa área. Então, olha, se eu clicar aqui, ó, normal, você pode estar vindo bem aqui ó, nesse comando explode, tá? Que é explodir, que é o mesmo atalho do X Enter. Então, olha, clica aqui no explode e automaticamente separou as linhas. Se você quiser o processo inverso, você quer juntar as linhas, tá? Existe um outro comando. Você pode estar vindo bem aqui, ó, vou selecionar igual aquela forma que eu falei para vocês, que é um clique. Eu vou arrastar, tá? Sem pressionar. Existe um outro comando aqui na minha aba, tá? Que é o join. O join ele une um arquivo. Então, olha lá, assim como o explode era o X-Enter, o join, que é de união, existe várias formas de unir um arquivo no AutoCAD. Isso aqui é uma forma que geralmente é mais comum. Então, eu quero unir, o que eu vou escrever? Olha, J-O-I-N, join, tá? Como se fosse um comando de união. Então, ó, apertei join e aperto o Enter aqui, ó, tá? Então, automaticamente, ó, ele juntou o arquivo de novo. Então, se eu quiser explodir, eu clico e aperto o meu X-Enter ou vou explodir aqui também, tá?
O join está bem aqui, tá, gente? Só para vocês verem como é que une também, caso você queira entrar no comando. Então, olha, vou explodir aqui, ó, X-Enter, eu seleciono, posso vir bem aqui e vir aqui, olha, join, que ele automaticamente também junta um arquivo se você quiser, tá? Só que, por o que eu quero fazer, eu vou explodir. Então, eu vou deixar ele aqui, ó, explodido, tá? Porque eu quero trabalhar nas linhas separadas. Agora, vamos começar a fazer as vértices. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mudar aqui o layer para vértice. Vou apertar o meu comando do círculo, que é esse aqui. Ou você clica aqui, ou você aperta C e Enter também, e você pode estar executando o comando. Então, vou clicar aqui no círculo, vou clicar aqui nesse cantinho e vou estar abrindo isso aqui, ó, tá? Aí você faz um controle. Vamos ver aqui para essa poligonal quanto ficaria ideal. Deixa eu ver aqui. Vou apertar 3 e vou dar um Enter. Pronto, gerou uma pontinha ali dentro. E agora eu quero replicar essa informação para os 4 cantos, para evitar que eu faça esse comando várias vezes. Então eu clico aqui, vou no comando de copiar, que é esse aqui, ó, copy, ou você pode também escrever no atalho, CO Enter, tá? Você pode fazer das duas formas. Aí você tem que fazer o seguinte, você vem aqui no meio e pega o meio do ponto, o centroide, cliquei. Aí você diminui o zoom na barra de rolagem e você vai levando, olha, o arquivo para os 4 cantos. Então, eu vou lá, ó, vou apertando para os 4 cantos aqui. Pronto. Aí eu vou dar um ESC. Certo? Então, ó, diminuindo a barra de rolagem, pressionando, você pode ter o controle do desenho totalmente. E agora, eu vou colocar o nome das vértices. Então, eu vou habilitar agora o meu comando de texto. Tá bom? Então, o comando de texto é o seguinte. Você pode estar vindo bem aqui diretamente no texto, que é esse A maior. Ou você pode estar executando um atalho, que é o atalho bem simples, que é o T-Enter, tá? Então, critério de você fazer. Eu vou apertar aqui, ó, vamos começar por aqui dessa vez. Eu vou apertar aqui nesse A, pronto. Aí ele manda você especificar o primeiro canto, tá? Então, você vai ter que abrir uma caixa, prestem atenção. Eu vou clicar aqui e vou abrir aqui, ó, tá? Quando eu abrir aqui dentro, ele vai abrir uma caixa para me escrever. Eu vou escrever, por exemplo, aqui M, tá? Traço 001. Eu vou clicar aqui fora. Aí você pode diminuir o zoom, verificar se o texto tá bom para você. Você pode falar, não, o texto não tá legal. Então, você pode estar vindo aqui no texto, clicando 2 vezes em cima com o botão esquerdo do mouse, selecionando o texto, e aqui você pode estar aumentando ou diminuindo a fonte. Aqui você pode estar mudando também, na verdade, o tipo de fonte que você quer usar. Então, vou botar aqui, por exemplo, tamanho 4 e vou apertar um Enter. Ele aumentou. Se eu clicar fora, ele fixou. Então, 4, acho que ficou bom. Então, agora eu vou fazer aquele comando de mover mais fácil, que é você clicar em cima do arquivo, pressionar ele com o botão esquerdo do mouse e, digamos, arrastar para onde você quiser, tá? Então, joguei para cá. E também o que eu vou fazer? Eu vou copiar ele. Então, eu vou clicar nele, CO Enter, né, de copiar, clico em copiar, clico no desenho, no caso no M01 aqui, e vou, digamos, soltar ele em cada canto. Então, soltar ele, clicar aqui, vou clicar aqui e vou clicar aqui. Pronto. Vou dar um ESC. E agora eu vou editar. Aqui vai ser o 2, aqui vai ser o 3 e aqui vai ser o 4. Então, vou dar 2 cliques aqui dentro. Esse aqui vai ser o M02. Esse aqui vai ser nosso M03 e aqui vai ser o nosso M04, tá bom? Então pronto, aqui eu tenho uma informação de poligonal. Agora eu preciso dos elementos dessa poligonal, eu preciso saber o azimuth que a gente vai discutir, tá? E também a distância. Então o azimuth é um ângulo formado entre a linha do norte, eu vou dar mais ou menos um resumo bem básico para vocês aqui. Então, o azimuth em si ele fica relacionado sempre a essa linha reta. Então, na aula anterior, a gente aprendeu a estar formatando as unidades. Então, olha, eu vou lá. O N tá, de unidades, eu vou estar clicando. E aqui eu vou logo alterar. Grau, minuto, segundo. Precisão, grau 0D0000. Aqui eu vou botar metros. Direção é o norte. Ok. Vou habilitar essa caixinha aqui, tá? Clockwise. E vou dar um OK. Pronto, configurado para topografia. Agora, se por exemplo aqui, eu vim aqui criar uma linha aqui reta, então eu vou clicar bem aqui, ó. E eu quero, por exemplo, saber esse ângulo aqui entre essa linha reta. Então, é o mesmo esquema aqui, vou tentar deixar uma linha reta para vocês.
mas para deixar ela fixa, aperta F8, no meu caso aqui eu vou escrever orto, tá? E vou habilitar esse orto aqui dentro. Então, L, Enter, comando de linha que a gente já aprendeu. Clico aqui, ó, essa linha fica reta, então olha, eu vou fazer isso aqui, ó. O azimuth do ponto 4 para o ponto 1, se eu fosse fazer, seria esse ângulo aqui, linha do norte para o próximo alinhamento. Então, bem aqui existe uma formação, ó. Posso clicar bem aqui e vir aqui em angular, e eu posso estar tirando o azimuth aqui, ó, clicando de um lado, clicando do outro. Só que percebe que ele vem desformatado, ele vem como se fosse apenas 51 graus, ele não veio com os minutos e não veio com os segundos para ter uma precisão maior linear. Então, o que eu vou fazer? Eu vou entrar na configuração, tá? Então, ou seja, eu vou mudar as dimensões do projeto. Observem aqui como é que isso é feito, tá? Um pouquinho complicado. Então, você vir aqui em propriedades, tá? Aqui tem a caixa ler, e eu vou vir bem aqui nessa caixinha chamada D Enter, tá? Então, aqui é a Dimension. Então, você pode fazer o seguinte, você vai apertar D no teclado, tá? Bem aqui, Dimension Style, ou seja, estilo de dimensão. Vamos configurar. Aqui já vai ter algumas pré-configuradas para vocês vão modificar. Nesse modificar, nós não vamos alterar por enquanto nada aqui no texto, tá? Cada situação a gente vai estar alterando. Eu venho em unidade e bem aqui, deixa eu ver aqui em primeiras unidades, tá? Nessa caixinha aqui. A gente vem aqui onde está grau decimal, vou botar grau, minuto, segundo e a precisão aqui eu vou estar alterando para grau, minuto e segundo. Vou dar um OK. Vou deixar aqui habilitado, apertando essa caixinha aqui e vou dar um close. Percebe que automaticamente ele já alterou e tudo que eu fizer agora de ângulo, tá? Ele já vai me dar informação. Se eu quiser o ângulo interno daqui para cá, mesma situação. Você pode estar vindo aqui em angular, clicando aqui na linha, clicando na outra e você pode estar fazendo também o ângulo em, digamos, o ângulo interno dessa poligonal. Tá bom? Então, é uma forma também de você estar obtendo ângulos. Agora, eu vou ensinar vocês a medir a distância se vocês quiserem. Então, por exemplo, aqui nessa caixinha de Mensure, eu posso estar vindo em distância. Você vem aqui e aperta de um ponto para um outro ponto, que automaticamente ele vai lhe dar o comprimento, tá? Se você não apertar, ele dá uma prévia. Se você apertar distância, por exemplo, aqui, ele vai mais ou menos calcular para vocês. Então, é uma forma de você obter informação direta. Uma outra forma é você clicar na linha normal e listar essa linha, que é o comando de lista, tá? O comando é o seguinte: cliquei, eu vou listar essa linha. Então, eu vou apertar aqui no teclado listar, então L Enter, tá? Que é esse comando de listar. Então, quando você apertou aqui o L I Enter, tá? De listar, você vai apertar um Enter, que ele vai lhe dar a seguinte informação. Ele vai lhe dar, digamos, as coordenadas do primeiro ponto, vai lhe dar a coordenada do segundo ponto, vai lhe dar o comprimento, vai lhe dar o ângulo que forma entre um ponto e outro, tá? Então, esse ponto aqui, ele está pegando 231 graus, então ele está pegando no sentido do 1 para o 4. Se eu quisesse no sentido do 4 para o 1, o que eu ia fazer? Eu ia pegar esse valor daqui, certo? E você ia subtrair de 180 graus. Automaticamente, quando você fizesse essa conversão, então você vai trocar o sentido, você vai ter um valor que você vai estar bem aqui. Então, é como se eu pegasse esse valor aqui menos 180, eu vou ter um ângulo formado do ponto 4 para o ponto 1. Isso aí é de boa, tá? Então, por enquanto, aqui a gente já aprendeu algumas informações aqui. Cálculo da área. A gente já aprendeu a medir, digamos, as distâncias, já aprendeu a montar. E na próxima aula a gente vai aprender a montar a estética do desenho. Então, bem que eu vou botar já a distância, vou botar o azimuth, tá? Vamos trabalhar nas penas e vamos imprimir nosso primeiro projeto que a gente vai executar de uma forma técnica, tá? E deixar ele bem completo, bem bonitinho com tabela, tá? Então, cada aula a gente vai evoluindo os comandos para quando a gente pegar um outro tipo de serviço, que a gente vai trabalhar com vários tipos de serviço, para vocês irem aprendendo, mexendo no AutoCAD de formas diferentes, tá bom, gente? Então, treinem aí, qualquer coisa, qualquer dúvida por enquanto, é só avisar. Então, até a próxima aula. Valeu!